estamos aqui hoje para mais um podcast com elas no Podercast, com a doutora Érica Grangeiro, neurocientista. Ela, uma mulher incrível, que tem marcado muitas vidas e ela é a nossa convidada hoje para o podcast. Seja bem-vinda, Érica. Jaque, eu te agradeço muito o convite, me sinto honrada de estar aqui neste podcast, né? Te parabenizo, né, por esse podcast tão potente, né, que elas com poder, né, que as mulheres têm sido levantadas, né, nesta geração. Né? Deus tem um grande propósito para as mulheres em vários setores e a gente tem visto esse movimento e o podcast Elas com Poder, ela vem neste movimento, então é uma grande honra estar aqui. Honra minha estar com você aqui. Fiz um convite para a Érica ser idealizadora de um projeto junto à editora Chave Mestra, que o nome do projeto é Mentalidade da Virada, superando o medo para escrever uma nova história. Então, Érica será a idealizadora desse projeto que vai marcar muitas vidas e será um marco, né, na história. Sim, e a pergunta que eu faço é: você tem uma história, uma vivência que ao contá-la você vai impactar a mudar a vida de outras pessoas? A mentalidade da virada é sobre isso. É de contar histórias de pessoas que venceram seus medos, a culpa, a rejeição, venceram situações que pareciam improváveis, né, de se superar. E através da neurociência, da fé e da coragem, essas pessoas conseguiram alcançar os seus sonhos. Então, é um livro, uma obra inspiradora que eu tenho certeza que vai impactar muitas vidas. E é sobre isso. Isso é maravilhoso, né? Saber que através de um livro iremos impactar muitas vidas. Sim, porque quando você fala sobre superação, isso impacta as vidas, né, e as pessoas. Por quê? Porque todos nós, em algum momento, nós já caímos. Mas nem todas as pessoas elas conseguem sair desse lugar. Né? E quando você conta um testemunho, quando você conta sobre como você saiu disso e como o poder de Deus, esse projeto ele fala também sobre isso. Né? Eu sou neurocientista cristã e eu falo então sobre o papel da mentalidade, né? Da nossa mente, da coragem, da decisão. E quando nós tomamos essa decisão e quando nós colocamos o Senhor junto nesse processo, né? O que é possível, né? De onde ele nos tira, né? E para onde ele nos leva. Então, falar sobre isso e falar sobre as pessoas, né? De onde elas estavam e onde elas estão. Então, isso encoraja outras pessoas que possam estar agora nos assistindo e estão passando por situações complexas, né? E que parece que não é possível. Né? Então, é um livro que ele traz encorajamento, esperança, né? Porque a palavra do Senhor fala, né, sobre perseverança, isso que é uma das características, né, dos vencedores. É verdade. Mas me fala um pouco como foi que surgiu a ideia de ser uma idealizadora? Bem, surgiu a partir do momento que eu descobri, né, tanto eu com a minha vida pessoal e como neurocientista, do poder da mentalidade. Que o poder da mudança, ele não está no externo, né? Ele está a partir de uma decisão que você toma internamente, né? Então, a partir disso, é o meu desejo de trazer esse conhecimento para as pessoas, né, sobre o papel da decisão que ela toma, apesar, superando os medos, superando a história que ela está, de acreditar, né, e trazer isso alinhando neurociência, fé e coragem. Em algum momento da sua vida, você passou por alguma virada? Algum momento da sua vida, essa virada aconteceu para ter esse foco tão forte dentro desse livro? Na verdade, assim, eu sou uma improvável.
né? Eu desde a minha infância, eu sou filha de nordestinos, né? Meus pais nasceram no Também Rio sou Grande, nordestina. nasceram no Rio Grande do Norte e foram para São Paulo, né, na década de 70 para em busca de melhores condições. Eu sou a filha mais velha e, né, tenho mais 2 irmãos. E assim, eu não vim de uma família onde as mulheres estudavam, onde as mulheres, e sempre com todas as dificuldades. E a gente sabe o contexto de ser mulher nesse mundo, né? Todas as questões que nós temos que vencer, todos os preconceitos. Então, assim, ao meu redor, eu não via pessoas que falavam, não, você pode, a não ser meus pais, né, que sempre acreditaram em mim. Eu sou muito grata a eles e honro a vida deles por isso. Mas assim, sempre com muitas dificuldades, né. E o Senhor ali quando eu tinha 8 anos de idade, ele já me falou que eu ia estudar durante muitos anos e que ele ia me levar, né. Então através do meu estudo, através da minha dedicação e através da minha resiliência, eu tive a oportunidade de ir para vários países, né, e assim, e me estabelecer enquanto neurocientista. E então eu passei por isso, né, então de uma improvável, de algo dentro dos meus cárceres mentais, de improbabilidade, de rejeição e tantas outras questões, eu tive que ser resiliente para estar. E hoje é um tempo também de virada, porque eu, eh, sinto o seguinte, que eu sou professora universitária, tenho o meu trabalho, né, já tenho me realizado muito com o meu trabalho, né, mas eu creio que eu posso muito mais, né, ir além e transmitir para as pessoas, né, e trazer para as pessoas como eu consegui, como eu saí de algo, né, de uma pessoa improvável e como eu consegui romper, né. Então eu creio e creio que todos nós, já sempre estamos no momento da virada, porque sempre quando a gente alcança, a gente sobe um degrau, sabe, e Sim. aí o nosso cérebro fala: "Ah, não, eu não posso". Não, mas aí você vai e você tem que ir o upgrade, né, então é sobre isso. É verdade. E o que significa essa mentalidade da virada para você? Mentalidade da virada é você não aceitar mais viver no automático. Uau! É você não mais aceitar viver dentro daquele ciclo ou daquele espaço onde não te cabe mais. Porque às vezes você está numa cidade e você fala: "Poxa, aquela cidade não é mais para mim. Aquele trabalho não é, aquilo não me completa". E nós, enquanto seres humanos, nós só conseguimos estar completos quando nós estamos posicionados para desenvolver o projeto para o qual nós fomos criados. Tem um versículo na Bíblia que fala que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor já escreveu os nossos dias. E nós estamos aqui na Terra com um propósito. E quando nós identificamos qual que é a nossa identidade, qual que é a nossa identidade? De filhos de Deus. E quando nós nos alinhamos com essa identidade, nós nos conectamos ao nosso verdadeiro propósito. E a mentalidade da virada é quando você deixa as coisas do mundo e você se alinha ao teu verdadeiro propósito. E Meu você Deus, deixa de viver no automático. É sobre isso. meu Deus. É muito forte. Muita. E que pessoas você pretende convidar para estar junto com você nesse livro? Quem são essas pessoas? Pessoas reais com histórias extraordinárias. Pessoas que decidiram romper com seus medos, com as suas culpas, com a rejeição. Pessoas que decidiram perdoar e se auto-perdoarem. Porque hoje a gente está vivendo uma pandemia mesmo de pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade. E os estudos da neurociência têm mostrado uma grande relação entre culpa e depressão. Pessoas que se sentem aprisionadas, que elas não têm compaixão delas mesmas. E quando, Jaque, você se permite se alinhar aos ensinamentos de Cristo sobre o perdão, sobre a gratidão, né? Quando você se alinha com isso, você consegue escrever uma nova história. Então são pessoas que eu quero trazer com histórias extraordinárias, mas que tenham verdade, propósito e coragem. É sobre isso. O que é que as pessoas precisam entender de si mesmo para estar dentro dessa virada que vai acontecer
que já aconteceu com elas. Como eu já tinha falado, né? A pessoa ela tem que entender qual que é a sua identidade. Porque hoje, principalmente com esse advento das redes sociais, né? Então, as pessoas sempre querendo mostrar o melhor, né? Então, são os filtros, são os cortes, né? Então, elas sempre estão essa felicidade excessiva, né? Então, hoje a gente está na sociedade do cansaço, né? Então, onde um excesso de positividade, muitas pessoas têm adoecido. Então, por quê? As pessoas querem mostrar para o outro e ela tem algo assim, sempre o belo, sempre o alegre, e elas não, muitas vezes elas não têm, elas têm medo de mostrar a sua verdadeira essência, né? Então, assim, quando a gente deixa de se comparar com o outro, e a gente entende a nossa identidade, que é de filho de Deus, e todas as nossas capacitações, então a gente consegue se mostrar e se posicionar da melhor forma possível. E aí você consegue, sim, fazer a virada, seja no seu casamento, seja no seu trabalho, seja com a sua comunidade, e o seu bem-estar de paz e alegria, né? Porque, então, quando a gente fala de mentalidade da virada, você vai o quê? Estimular outras pessoas, às vezes, que estão passando situações complexas e não sabem como sair disso. E acaba assim, que eu sou neurocientista, né? Eu falo, então, Isso que eu ia falar. das minhas pesquisas, mas sempre eu trago muito também os ensinamentos bíblicos. Eu, como neurocientista, eu tenho olhado a Bíblia, né, sobre o olhar da ciência. E os ensinamentos de Cristo, Jaque, o Cristo ele é o maior psiquiatra que já existiu. Então, assim, quando você se alinha a mentalidade dele, você consegue ser feliz em todas as áreas. E você, né, como hoje você é reconhecida internacionalmente, né? Isso é algo que esse livro vai levar ao mundo, né? Quando eu falo, porque vai ser levado isso Sim. Para longe, né? E você, como neurocientista, você sabe todo o processo que uma pessoa passa para acontecer uma virada. Sim. Né? Mediante a isso, ela precisa primeiro querer. Não é verdade? Isso. Ela está aberta para querer e segundo, ela precisa se posicionar. Isso. Porque quando ela se posiciona, ela já não é mais satisfeita com aquilo com que ela está vendo, mas sim pelo que ela deseja. Isso. Né? Ela precisa acreditar, porque se ela não acredita, ela está certa também. Se ela acredita que não vai dar certo, não vai dar certo, né? E quando você fala, por exemplo, às vezes uma pessoa perdeu, né? Uma pessoa, ela faliu, ela teve uma questão. Se ela fala, olha, então eu não consigo mais a partir disso, né? Eu não consigo. O cérebro, realmente, ele vai ativar as conexões sinápticas e para realmente você se comportar disso. Mas quando você fala, não, eu quero virar, apesar desse fracasso, apesar dessa falência, apesar de todas essas perdas, o cérebro, quando você dá esse comando de forma cortical, né, no córtex pré-frontal medial, que é essa região aqui está na nossa fronte, que é o que nos diferencia, tem uma área do córtex que é o que nos diferencia dos animais irracionais. E o córtex é o que dá o quê? Clareza e tomada de decisão. Quando de maneira cortical você decide, fala, não, eu posso, o cérebro, ele vai ativar conexões neuronais, vias neuronais para trazer solução para isso e habilidades para você conseguir romper. Então, sim, primeira coisa, você tem que decidir, querer, né? A Bíblia, outra, então eu falei da neurociência, a Bíblia fala, determinando tu um negócio, ser firme que o Senhor abençoará o teu caminho. Verdade. Né? Então você precisa determinar, e é lógico que você precisa se posicionar filtrando, né, o que você vê, o que você ouve, o que você fala. As pessoas com quem você está, então se você quer empreender, você tem que estar com pessoas com mentalidade, né, alinhar a mentalidade, pessoas empreendedoras, pessoas de sucesso, né, para você estar falando e ambiente, né, o poder do ambiente, onde você está. Então, assim, às vezes você quer ser um vencedor e você fica num ambiente onde
de bebida, de prostituição, de Sento nas pornografia. mesas que não deveriam sentar. Isso. Então, quando você fala de virada, de sucesso, isso assim é um conjunto. Então, e às vezes a pessoa quer, mas eu quero, eu trabalho. Maldição sem causa não existirá, né? Então, verdade. assim, é sobre isso, é sobre você decidir e você se posicionar e trabalhar por isso também, né? Então, o que as pessoas precisam entender para que elas mesmas possam iniciar essa virada? Elas reconhecerem o momento onde elas estão e para onde elas querem ir, né? E se posicionarem de forma alinhada com o propósito que elas querem para a vida delas, né? Então, o primeiro passo é reconhecer. O segundo passo, então, é planejar, né? Estudar, né? E se alinhar com pessoas que já conseguiram. Então, mentalidade da virada é isso, a pessoa vai poder se inspirar e poder se alinhar para fazer, para esse novo passo. Porque assim como eu consegui, assim como você conseguiu, ela vai conseguir também, Sim, não é verdade? nós nascemos para ser felizes, Jaque. Ah, Esse é o grande, verdade. esse é o grande O propósito. diferencial, né? Isso. Mas existe um padrão que as pessoas, para conseguir vencer, existe um padrão? Sim, o padrão que a gente tem Ou observado, limitações, existe isso? um padrão que a gente tem observado em pessoas vencedoras são aquelas que não se vitimizam. E é verdade. E pessoas que não delegam o culpabilizam, ficam buscando culpados. Quando elas se tornam protagonistas do seu próprio futuro. Porque às vezes uma pessoa ela sofreu, ela foi traída, ela passou por diferentes questões. E aí ela fica olhando para o outro. Ah, porque o outro fez isso. Ou então ela se vitimiza. Ah, porque eu passei por muitas questões, porque eu sofri. Ah, porque eu tenho limitações. Mas quando você fica nessa posição, você não vai conseguir virar. Então, as pessoas que conseguem virar, né? A mentalidade da virada são as pessoas que não se vitimizam e as pessoas que assumem o protagonismo da sua própria vida. Eu costumo dizer que a gente não deve andar por vista. É. Não olhe para o que você está vivendo, mas olhe para o que você crê, o que Isso. você vê, né? Porque, como eu te falei antes da nossa conversa, é que quando Deus fala, é porque no céu aconteceu. Então, se Deus diz isso para você, é porque Ele já fez. Né? Então, não vamos olhar pelo que a gente está vendo, a situação atual, mas sim pelo que você crê, pelo que você vê, pelos olhos da fé. Isso. E pode ser que tem pessoas aqui que estão nos assistindo, elas estão passando por situações que elas jamais pensaram que poderiam passar. Situações caóticas, situações de mesmo desespero. Mas que você não fique limitado à situação que você está. Porque esse passo, ele só vai estar te fortalecendo para o que está por vir. E Deus não rejeita a nossa dor, Jaque. É verdade. Tudo que a gente passa, tudo tem um propósito. E na nossa dor, e quando nós resistimos a algo, a gente adquire estratégia. E quando a gente supera, a gente adquire autoridade. É verdade. Então, quando nós somos curados e sarados de dores, de dificuldades, com certeza você, para estar aqui, você enfrentou muitas adversidades, muitas questões, mas tudo isso que você passou te deu capacidade, habilidades no teu cérebro de tomada de decisão, de articulação, de inteligência, para que você possa estar galgando e para você ajudar outras pessoas. Então é incrível. Deus, ele não rejeita a nossa dor. Tudo que a gente passa tem um propósito. Então nós somos fortalecidos mentalmente, fisicamente, e quando nós somos curados, nós temos aquela credencial que é colocada ali, sabe? Como um soldado que coloca aquela credencial e você está preparado para ajudar outras pessoas. E nós estamos num tempo agora onde com pessoas com depressão, com ansiedade, com tantas questões. E nesse tempo agora é preciso que se levantem líderes, pessoas que tenham uma capacidade
para trazer luz a outras pessoas e ajudar outras pessoas. Então, a mentalidade da virada é sobre isso, sobre pessoas com capacidade de liderança, pessoas com compaixão, pessoas que queiram levar luz a outras pessoas. É Porque verdade. o Senhor, ele veio para todos, né? E às vezes você está passando uma situação, você está num momento, mas é por causa o quê? Das heranças geracionais, Jaque. Às vezes, sabe aqueles pecados geracionais que Sim, vão sim. passando através das gerações? Então, famílias que vão passando por falência financeira, outras ou por separação, né? Então, assim, são coisas que vão se repetindo, né? Então, tem o padrão do cérebro, então, que são a expressão genética que vai passando de geração para geração, o comportamento, né, porque você vai aprendendo, né, com seus familiares, tudo, e também tem a questão espiritual, que são os espíritos geracionais. Isso. Mas em Cristo nós podemos todas as coisas. Quando nós trazemos à luz as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, as nossas questões que foram passadas de geração a geração. Então, nós podemos romper com todas as forças físicas e espirituais. E a gente pode, conscientemente, por ativação do nosso córtex, a gente pode sim escrever uma nova história. Uau. E no subtítulo do seu livro, fala sobre medos, Medos. não é? Sim. Quais são os principais medos que você percebe nas pessoas antes de acontecer essa virada? As pessoas têm medo de serem rejeitadas. A rejeição é algo muito forte, né? Na vida das pessoas. As pessoas, elas têm medo de fracassar novamente. Né? Tem estudos da neurociência, estudos já comprovados, por exemplo, pessoas que nasceram em famílias com problemas financeiros, elas têm medo de empreender. Né? Pessoas que nasceram em famílias com problemas de relacionamento, elas têm medo de prosseguir. Né? E muitas pessoas, elas têm medo porque às vezes elas pensam que a idade que ela está já não é mais possível. E você pode romper, você pode vencer em qualquer idade, em qualquer tempo, em qualquer estação. Porque o Senhor, ele renova, né, a vida, ele renova, ele dá força aos que estão cansados, né? Então, independente da idade, independente da situação social, independente da raça, independente do local, né, nós podemos, nele nós podemos. E o nosso cérebro, ele tem uma capacidade maravilhosa, que é de neuroplasticidade cerebral. O que é isso? Ele de se adaptar, né, e de se moldar aos novos estímulos. Então, assim, nós temos que nos submeter, nos posicionar e posicionar o nosso cérebro aos estímulos corretos. Então, a gente tem que filtrar o que a gente vê, a gente tem que filtrar o que a gente ouve, a gente tem que filtrar o que a gente fala. Né? Então, por exemplo, às vezes você está com muita dificuldade, olha, não vai dar certo. Porque são aquelas vozes, pensamentos intrusivos. Então, a questão da terceira voz, você falar audivelmente. Você, como Jaque, não vai dar certo. Olha, eu estou passando por isso, mas eu vou conseguir, eu vou chegar lá. Então, você trazer à memória tudo aquilo Meu que... Deus, não acredito, era o que eu estava pensando agora. Trazer à memória tudo aquilo que te dá esperança. Né? Então, você vê onde você estava, tudo aquilo que o Senhor já fez para você na sua vida. Então, você vai trazendo à memória, aquilo vai te dando esperança. Né? E você falar também sobre isso. Então, à medida que você fala, você muda suas conexões cerebrais. À medida que você ouve também, então, ouvir pessoas também que são positivas, né? Pessoas que têm uma mentalidade de virada. Então, dessa forma, né, através do ambiente, através do seu comportamento, então você consegue se alinhar com as pessoas vencedoras, né? Por isso que nós somos mais do que vencedores, Amém. Né? Por meio daquele, então, né? você que está nos assistindo aí, está com medo, vai rompendo isso, porque Deus pode todas as coisas na sua vida e você vai, quero trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né, Érica? Porque essa esperança está não em nós, mas no Senhor, que pode todas as coisas, né?
E no meu livro, é Um Olhar para a Saúde Mental, que eu acabei de publicar aqui com a editora Chave Sim. Mestra, eu falo sobre o medo, né? Inclusive, foi uma dos meus estudos, né? Do meu pós-doutorado na Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Então, o medo, lógico que o medo a gente tem, a sobrevivência, então você tem que ter o cuidado, né? Então, o medo de atravessar a rua, o medo, né? Esse cuidado, tá? Mas tem um medo que aprisiona, né? Então, aquele medo que aprisiona, ele ativa áreas, por exemplo, como a amígdala central, que é o botão de disparo das emoções. E esse medo, ele ativa situações de luta e fuga. E você vai ter ativação de liberação de hormônios, como hormônios do cortisol, né, que é o hormônio do estresse. Isso vai afetar a tua memória, capacidade de aprendizagem, vai diminuir a sua resistência física, né, o sistema imunológico. Então, o medo, né, então esse estado de luta e fuga vai te predispor a ficar doente, a você não conseguir aprender, a você não ter clareza mental. Então, assim, às vezes as pessoas falam, porque eu estou sendo gerido pela minha consciência, mas muitas vezes as pessoas estão sendo geridas pelas emoções, né? Então, você quer fazer, mas eu não vou porque aí você está sendo gerido pelo medo, né? Então, assim, e o Senhor, ele fala, né? Quantas vezes na Bíblia, né? Não temas, né? Ser É forte e verdade. corajoso. Então, quando a gente se enche de coragem, quando a gente, de forma consciente, a gente olha para frente, a gente não olha as circunstâncias, né? Então, a gente vai ter alterações sinápticas, a Uhum. gente vai se posicionar em ambientes que também vão nos dar oportunidade, né? Conexões, né? E que conselho você daria para quem está nos assistindo agora, que está travado, que está com medo? O que é que você diria nesse momento para essa pessoa? Eu diria para você consagrar os seus projetos a Deus e você se posicionar, se alinhar de acordo com o que a palavra do Senhor diz, deixando tudo que é mal e buscando o bem, fazendo o bem e acreditando e trabalhando, porque com certeza você vai ter o seu tempo de virada. Meu Deus, é fantástico, né? Não só fantástico, mas é algo que vem do profundo do coração de Deus, É, né? Fazendo isso, você vai estar liberto desse medo, dessa tranca, né, que está dentro de você, para fluir para o novo. é. E muitas pessoas estão aprisionadas pelo medo. Nas minhas redes sociais, inclusive, eu falei, né, eu trouxe esses dias um conteúdo sobre culpa, sobre medo, e muitas pessoas estão aprisionadas e elas não sabem como sair disso. E a primeira questão que precisa é identificar quais são os seus cárceres mentais, quais são as dificuldades, quais foram as feridas emocionais, Jaque, porque quando você passa por situações difíceis na vida, isso gera alterações físicas mesmo, alterações no seu cérebro, alterações nas suas sinapses cerebrais, e você fica com aquela ferida emocional. E mesmo a pessoa querendo, às vezes, por exemplo, uma pessoa fala, mas eu não consigo sair disso, é porque existem feridas emocionais. Então a pessoa, ela precisa identificar. E um segundo passo, ela pedir ajuda. E ajuda, ela pode ser para alguém conversando sobre isso, pedir ajuda mesmo para um profissional da saúde. E a ajuda também pode ser pela leitura de livros, sabia? Então, quando a gente propõe a escrita de um trabalho como esse, Mentalidade da Virada, você vai estar ajudando muitas pessoas. Então, porque às vezes uma pessoa, ela vai estar ali e ela vai se identificar com aquela história, olha, aconteceu comigo também, né? E ela vai articular e pensar em estratégias de como sair dessa situação. É verdade. E se você pudesse resumir essa virada em uma palavra, qual seria ela? Coragem, coragem, coragem. Seja forte, uma palavra só, né, mas coragem, porque através da coragem você traz força, né, e vitória. É verdade. E que frase você deixaria para quem está nos assistindo?
Você não é o que você viveu, você não é o seu passado, você é o que você decide ser e aonde você quer estar. Então não fique aprisionado ao seu passado. Creia que você pode, a partir de onde você está, você pode sim criar um novo futuro e conquistar os seus sonhos. Meu Deus. Então, você não pode ficar fora desse livro que vai marcar muitas vidas, junto com a doutora Érica Grangeiro. Isso, e aí convidar para vocês me seguirem, né, nas minhas redes sociais, que é @doutora Érica Grangeiro, né? E eu tô no YouTube, tô no Instagram, no TikTok, e nos acompanhar aqui, né, com o podcast Ela com Podercast e essa parceria, porque vem muitas coisas legais aí. Se E você fora que você disse que vai estar abrindo sua mentoria, né? Ou seja, você vai estar mentorando pessoas que querem realmente sair desse lugar. Isso. E eu vou falar de um caminho que eu percorri, Jaque. Mais do que trazer a teoria e tudo que a neurociência, né, e todo o embasamento, que isso é muito importante, eu vou trazer uma experiência de vida, né? Então, o lugar que eu percorri, como que eu consegui chegar aonde eu estou. Então, sim, eu pretendo, né, eu vou lançar agora a minha mentoria no segundo semestre, né, em agosto de 2025, para que outras pessoas elas também consigam estar plenas, né, dentro do propósito que Deus criou para cada uma delas. Que maravilha. Érica, foi um prazer ter você aqui no Elas Podercast. E eu sei que muitas vidas vão ser tocadas através da sua história, da sua vida, através desse livro. E será um sucesso. Muito obrigada. Já que eu que agradeço a luz que você emana e que você continue sendo um instrumento do Senhor. Amém. Nas mãos dele, e que o poder, Elas com Poder Cast, seja um instrumento do Senhor para alcançar Amém. pessoas Amém. aonde elas estão. E eu tenho certeza que pessoas que estão nos assistindo, elas estão sentindo esse poder do Senhor que está aqui conosco, e elas estão sendo curadas também. Então, Amém. que esse podcast ele seja um instrumento de cura Amém. para muitas pessoas. Muito Amém. obrigada. Obrigada a você também. É um E prazer. vamos juntas. Vamos juntas, porque Deus ele não une pessoas, né? Ele une propósitos. Amém. Amém.